Salve, salve. Meus parceiros. Camila, tá por aí? Camila? Me ouvindo, professor? Olá, boa tarde. Agora deu certo. Tudo bem? Como é que tá, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Deixa eu ver aqui onde é que tá o nosso outro parceiro, Carlos. Habilitar ele aqui. Vamos o microfone dele aqui. Carlos? Olá, Leonardo. Olá, professora Camila. Todos me escutam? Escuta a gente, Carlos? Escuto. Vocês estão me escutando? Sim, estou ouvindo. Perfeito. Beleza. Daqui a pouco o Carlos aparece. Bom, como prometido, né, meus queridos? Olha só o que eu dou para vocês aqui, ó. Gostei do repertório. Essa é a minha predileta, viu, Léo? Cara do Sunset mesmo, né, Léo? Como é, Carlos? A cara do Sunset mesmo. Pois é, a gente tá no sunset, né? Pôr do sol, tá chegando aqui, ó. Tem até 3 vizinhos meus aqui que já estão aqui fora na varanda para poder ver o pôr do sol. Isso se tornou uma coisa muito comum aqui no condomínio, quando dá essa hora mais ou menos agora de 5h15, mais ou menos, 5h20 mais ou menos aí, a gente vai para a varanda aqui para ver o pôr do sol, sabe? Coisa que eu não fazia quando eu estava antes da pandemia, né? Verdade. Verdade. Do dia a dia, se deslocando de um lado para o outro com o carro, atendendo um cliente, atendendo o outro, indo para aula. Não dava para poder realmente acompanhar o pôr do sol, apesar de que às vezes no caminho você via o céu bonito, né? Com aquela cor, né? Mas agora a gente consegue acompanhar melhor, né? Então é isso. Coloca aqui que aberto nosso sunset, né, da sustentabilidade. Olha só, Vamos lá. temos aqui presente o Rui, André Luiz, né? Tem um chat, pessoal, tem um chat aqui embaixo. Quem tá com o notebook aí, eu não sei se no celular se aparece o chat, certo, pessoal? Mas quem tá com o notebook, no caso, ou tablet, né, tem um chatzinho, e aí vocês podem ficar se comunicando comigo. Eu vou ser o mediador, aqui o André até mandou aqui um olá aqui, né? Olá pro André também, tá? E aí vocês, então, vão se comunicando pelo chat, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente tem uma hashtag, né? Que a gente criou a hashtag aqui, Sunset da Sustentabilidade. Então, se vocês puderem tirar um print, né? Quem quiser, claro, né? Faz isso aqui quem quiser, tá bom? Tirar um print da tela em que você estiver assistindo aí, pode ser um print do celular, do tablet, pode ser do notebook, e depois posta lá nas redes sociais de vocês e coloca lá a hashtag Sunset da Sustentabilidade. Eu vou colocar aqui no chat, no chat, ó, para vocês verem a nossa hashtag, tá? E também, Leonardo, se alguém quiser, né, participar com a hashtag, pode bater uma foto aí da sua janela, de onde estiver, né, com o pôr do sol, mesmo, né? marca exatamente com a hashtag e Também. vocês podem aí mostrar como é que está o sunset de vocês. Acredito que dentro dessa oportunidade que a gente está fazendo valer aqui durante esse momento de pandemia, né, passar muito conhecimento num momento que acredito que todos gostem, né, que é o pôr do sol. Sim. Exatamente. A a gente fez uns testes antes de entrar e aí viu que não dá para encaixar os 3, certo, pessoal? Lá no bannerzinho que vocês viram, eu acho que alguns de vocês viram aí,
tinha lá os três, né? Eu, o professor Carlos e a professora Camila. Então, vou ficar aqui controlando. Hora vai aparecer o professor Carlos, hora vai aparecer a professora Camila. E a gente vai também colocar um slidezinhos para vocês aqui, tá bom? Daqui a pouco. Então, primeiramente, eu vou fazer, então, para quem não conhece aqui, né? A gente, né? Alguns amigos aqui já conhecem a gente, mas outras pessoas pode ser que esteja nos vendo pela primeira vez, né? Então, me chamo Leonardo Chiran, sou professor, sei lá, acho que uns 11 anos por aí, 11, 12 anos aí que eu ministro já aula em vários lugares, tá? E também sou empreendedor, né? Tenho o meu próprio negócio, tá? CEO da Ecogest Engenharia, enfim, tem vários clientes aí que a gente já prestou serviço das mais diversas áreas, estudos ambientais, monitoramento, recuperação de área, sei lá, muita coisa aí, certo? Então, a gente resolveu, encabeçamos aqui essa ideia de colocar a parte de responsabilidade social, que é uma coisa que vem ganhando muita força. Kelson também, chegando aí, dá um alô também depois aí no chat aí, viu, Kelson? E aí então, esse tema é bastante atual, a gente percebeu, foi uma conversa de WhatsApp, né, Camila? Uma conversa de assistindo o MasterChef, né? A gente trocou umas ideias que realmente tem ficado muito forte a questão da responsabilidade social. A gente atua nessa área também, né? A Camila, o Carlos, e a gente então decidiu que cada vez mais vai passar a atuar nessa área com os nossos clientes, com os nossos parceiros aí, tá bom? Bom, vou apresentar agora aqui, eu não vou falar mais porque a gente tem muito assunto nessa 1 hora e pouquinho aí para poder conversar, tá? Bastante coisa, né? Quem conhece a gente sabe que eu, a Camila e o Carlos somos 3 pessoas que gostamos de conversar muito. Então, se deixar a gente aqui, fica até meia-noite, entendeu? Mas é óbvio que a gente não vai fazer essa maldade com vocês. Durante 3 horas, tranquilo. Exatamente. Vou aumentar teu microfone, Camila, tá bom? Acho. Vou apresentar então aqui a pessoal. A Camila, que vocês estão vendo aí, ela é socióloga, ela é gestora ambiental, tá? Ela é mestre e tá quase no finalzinho já do doutorado dela, né? Deus quiser. Em engenharia ambiental lá em sanitária, né? Lá pela UFC, né? E também é professora, tem alguns projetos aí, escreve artigo pra caramba, entendeu? Troca ideia, é fera, tá certo? Experiência em vulnerabilidade socioambientais, planejamento urbano e saneamento, tá? Então, conhece coisa aí, tem muita experiência. Fora que também fala muito sobre gestão, né? Gestão de negócios, gestão de pessoas, não é isso, Camila? Sim, gestão administrativa, a gente também anda passeando aí por esses temas. Exatamente. Bom, eu não vou fazer a maldade com o Carlos, eu vou pedir licença então para a Camila agora sair um pouquinho de cena, entrar o Carlos, para poder o pessoal ver o Carlos, apresentar ele, e depois a gente começa a discussão. Tá bom, Camila? Vamos lá. Só até logo. Vou te desabilitar agora, tá certo, Camila? Não fique com raiva de mim. Infelizmente, a gente tem que ficar fazendo essa... Vamos lá, Carlos, agora é contigo. Habilitei tua câmera aí. Carlos? Olá, amigos! Eita aí, rapaz. Bom, então esse é o meu, né, o nosso parceiro aí, professor Carlos, doutor em geografia, passeou lá pela Espanha, pelas costas do Mediterrâneo, né, maravilhoso. Né, possui muita experiência em mudanças climáticas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, cada uma pincelada, né, alterações nas paisagens das zonas costeiras, atua também há mais de 5 anos como professor universitário e é membro elaborador de projetos sustentáveis pela empresa Transforme Serviços Verdes, né, então vamos discutir bastante coisa aqui, né, Carlos? Quer falar alguma coisinha aí? Pronto, antes de tudo, saudar todo mundo que está aqui com a gente, especial a minha amiga Mariana Navarro, lá do Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica, lá da UES, que hoje está fazendo doutorado em São Paulo, né? Saudar também aos nossos ex-alunos, né, Léo, de gestão ambiental, que hoje estão no mercado de trabalho, bem posicionados, Kelson, o André, o próprio Rui, né, o Breno, que hoje está na pós-graduação, e aos demais que aqui se encontram, Cláudio, Ana Gabriele, Jade e Diana, né, a própria amiga Raquel também. Então,
fica aqui minha palavra e minha saudação para vocês no exato momento. Acredito que o meu amigo Yuri também esteja aqui, parceiro, professor da gastronomia lá do Centro Universitário Pitágoras de Fortaleza. E é isso. Agradeço aí a presença de todos e vamos aproveitar esse sunset com muito conhecimento. Bora. Ó, eu tô usando aqui, ó, camisa de Dublin. De Dublin, para quem não sabe aí, a Irlanda é um dos países mais sustentáveis do mundo. Dublin é uma das cidades mais sustentáveis do mundo, entendeu? É reconhecida aí nos últimos 2 anos aí pelos grandes avanços que vem promovendo, então, na sua sociedade como um todo. Não estive em Dublin quando passei lá pela Europa, passei por outras cidades, mas minha sogra esteve lá recentemente e aí ela bateu muitas fotos e fez muitos vídeos e deu para ver realmente que eles estão muito à frente da gente. A gente tem muito o que fazer ainda para chegar perto. Mas vai dar certo. Se a gente fizer com muito esforço, dá certo, né? É isso aí, Léo. Então, Carlos, agora tu vai sair. Vamos começar, então, aqui pela Camila. Deixa eu desabilitar agora aqui o nosso amigo Carlos. Infelizmente tem essa chatice aqui de ter que ficar desabilitando, habilitando. Mas, vamos lá. É com você, Camila. Vamos lá. Quem tiver aí a perguntas para fazer, certo? Pode utilizar aí o chat. Deixa eu ver aqui se alguém já se comunicou aqui. Ó, o Yuri, tamo junto, galera. Né? Fechei a... Enfim, algumas pessoas já se comunicando aqui. Se vocês quiserem utilizar o chat para poder fazer as perguntas, pode fazer. Se não der tempo da gente responder aqui hoje, a gente vai pegar as perguntas de vocês, coloca o @, do Instagram, certo? Faz a pergunta, aí abre parênteses, bota o @ do Instagram e o perfil. A gente vai pegar essa pergunta e esse perfil. Eu vou fazer isso, esse papel de intermediador aqui. E a gente, na medida do possível, vai respondendo lá pelo Instagram e marca a pessoa para você, ok? Acho que a câmera teve um probleminha aqui. Não, tô ouvindo e vendo todo mundo. Na verdade, eu que não tô conseguindo ver. Vou te desabilitar e tu vai entrar de novo. Bora lá agora, entra aí. Pronto. Olha só, para começar logo a brincadeira vai ser o seguinte. O que é, Camila, então, coloca para o pessoal aí, certo? O que é responsabilidade socioempresarial, e aí evoluindo já para responsabilidade socioambiental, né? E qual a sua importância, tá bom? Tá. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Tá me ouvindo direitinho, né? Tá, né, Luna? Já estou aqui com o meu café também, ó, para quem me conhece, né, sabe que eu sou amante dos cafés. É um grande prazer estar aqui, né, iniciando esse projeto com esses 2 master professores e amigos. E com certeza virão muitas novidades aí, né, relacionadas a esse projeto Sunset da Sustentabilidade que nós estamos dando início hoje. Então, já iniciando, sem muitas delongas, né, agradecendo todo mundo, a presença de todos aqui, já iniciando, então, para a gente começar iniciando aí uma contextualização necessária, né, sobre esses 2 termos muito importantes e que vêm sendo muito pronunciados por aí no mercado, nas instituições de ensino, em rodas de conversa, e muitas vezes a gente não entende exatamente o que seriam esses conceitos, de onde eles vieram, né? Então, assim, a responsabilidade socioempresarial, para a gente iniciar aí uma contextualização e uma pontuação histórica, ela vem posteriormente à responsabilidade socioambiental, certo? Enquanto a responsabilidade socioambiental iniciou aí em torno da década de 70, por volta da década de 70, com grande mestre Inácio Sachs, francês, né, que trouxe aí à tona para o mundo esse tema da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, a responsabilidade socioempresarial, a sigla RSE, ela surgiu já mais recentemente, por volta aí dos anos 2000, já em meados dos anos 2000, e ela veio justamente derivada das primeiras discussões que houveram em relação à sustentabilidade no mercado de trabalho, né?
as questões envolvendo o desmatamento, os impactos ambientais negativos relacionados às empresas, né? E também carregando um discurso de protesto que existia com relação aos trabalhadores que por muito tempo vinham sofrendo impactos negativos também derivados de uma intensa jornada de trabalho, né, vinda desde aí da Revolução Industrial, e esses questionamentos em torno das melhores condições trabalhistas, né, da qualidade de vida da população, do bem-estar do trabalhador e também da qualidade ambiental, esse termo veio surgir, a responsabilidade socioambiental. E, na verdade, ela vem nos trazer, ela vem nos fomentar uma ideia de que ela é muito além do que ela se propõe dentro do seu papel econômico, que já é o óbvio, né? Toda empresa se propõe inicialmente a gerar lucro, a distribuir riquezas, teoricamente, né, entre seus acionistas, trabalhadores e todos os envolvidos. Mas, além dela ter esse papel econômico, ela passa, então, a trazer, com esse termo, responsabilidade socioempresarial, a responsabilidade que a empresa tem enquanto ente político, enquanto ente social, né? E aí esse termo vem carregar uma robustez de significado bem maior, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas como assim, né? Como a empresa traz uma responsabilidade social, uma responsabilidade política, além da responsabilidade econômica? Essa responsabilidade política, sim, também a gente pode facilmente entender, né? Quem são os maiores financiadores de campanhas políticas, né? As grandes empresas. Quem são, aí, muitas vezes, os legisladores que estão ocupando as cadeiras do Congresso, né, das câmaras de vereadores e por aí vai. Muitas vezes são empresários, né? E, em relação à responsabilidade social, vem carregada, atrelada a essa ideia de bem-estar do trabalhador e também, agora, uma responsabilidade atrelada a toda a comunidade envolvida no contexto em que aquela empresa está inserida, né? Então, quem são os vizinhos dessa empresa? Quem são os distribuidores? Quem são os fornecedores? Quem são os parceiros dessas empresas, né? Aonde ela está envolvida? Quem são essas pessoas com que ela se relaciona, né? Que a partir de agora a gente chama de stakeholders, né? Que são todos os envolvidos, todas as partes envolvidas ali na operação de uma empresa. Então, esse termo surgiu aí com esse papel, né, de trazer essa responsabilidade, além de econômica, mais política e social. E a responsabilidade socioambiental, ela veio, como falei, antes disso, né, lá por volta da década de 70, que aí foi trazida, principalmente através, aí a gente pode citar o relatório de Brundtland, né, com a Gro Brundtland, que, por sinal, é uma mulher, né, e que ela, enquanto ex-ministra da Noruega, ela foi a responsável por formar uma grande comissão, chamada Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a partir daí criaram esse relatório Brundtland, que trouxe aí as primeiras diretrizes para os países, né, para as nações internacionais com relação ao desenvolvimento sustentável, né? Até queria que você já iniciasse mostrando aí o nosso slide, onde eu trouxe uma imagem para a gente mostrar. Não sei se dá para... Estou tentando carregar ele aqui faz tempo. Só, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou sair e entrar aqui rapidinho só para poder eu compartilhar a tela, certo? Certo. Guarda aí. Pronto, agora vou compartilhar a tela aqui. Tá vendo, né, já? Pronto, acho que estou vendo a tela compartilhada. Pronto, esse mesmo. E aí, então,
esse relatório Brundtland pode-se dizer que ele foi, se não o principal, mas um dos principais documentos que dão diretrizes, dão norte, né, para as nações trabalharem a sustentabilidade dentro das suas atividades, do seu comércio, da sua indústria, na sua sociedade de um modo geral. E aí, esse termo, né, desenvolvimento sustentável, que veio pautar esse conceito de responsabilidade socioambiental das empresas, ele vem nos trazer essa noção aqui, espero que todo mundo esteja vendo, que é o tripé do desenvolvimento sustentável, né? Que para alguns que já estejam familiarizados com a temática ambiental já vão conhecer, com certeza, mas para os que estão iniciando no assunto agora, pode ser novidade. Então, o tripé, ele é baseado justamente nessas três diretrizes, né? Grandes diretrizes, que é o econômico, o social e o ambiental, né? E aí, o maior desafio das empresas hoje é justamente trazer esse elo, essa interseção, encontrar um ponto de consenso entre o viés econômico e o viés ambiental, né? Porque as discussões trabalhistas, sociais, né, já nos trouxeram essa noção de que é importante a sociedade fazer parte dessa discussão, mas conseguir aliar o econômico com o ambiental, né, promover uma ecoeficiência, promover uma mitigação de impactos ambientais negativos por conta das atividades empresariais, vem sendo um dos maiores desafios aí para as empresas hoje em dia, né? E aí, além do relatório Brundtland, teve a própria ISO, né, nos traz noções de desenvolvimento sustentável para as empresas, através da ISO 26000, da ISO dos sistemas de gestão ambiental, né, a 14, né, a 14.000, a 14.001 e outras mais. E aí, a nível de Brasil, nós temos aí na década de 80 a Constituição, né? Nossa Constituição de 88, que traz lá no seu artigo 225, aquele famoso artigo que fala sobre a importância do meio ambiente, o quanto ele é necessário, deve ser equilibrado, deve ser de acesso a todos, deve promover saúde ambiental. E é papel de todos, lá, né? Coloca-se no artigo, é papel de todos, é papel da sociedade, das políticas públicas contribuírem para esse ambiente sustentável, né? Então, a gente pode trazer aí todo esse panorama a nível de estados e municípios. Depois a gente vai ter o próprio Estatuto da Cidade, trazendo as ideias aí relacionadas ao plano urbano, né, ao plano de desenvolvimento urbano das cidades, os planos diretores, e por aí vai, dando toda essa noção aí de onde as empresas estão inseridas dentro desse papel, enquanto entes de responsabilidade social e ambiental, né? E aí todos esses documentos, essas normas, essas diretrizes, né, a própria ISO, todas elas têm essa responsabilidade conjunta de contribuir com a mitigação dos impactos, com o controle e melhoria da ocupação do solo, né, a não mercantilização do solo urbano, o controle da exploração desenfreada dos recursos naturais, né, e a própria promoção da saúde pública, do bem-estar coletivo, né, do lazer, educação, acessibilidade e toda a qualidade de vida que envolve o meio urbano, né, sobretudo o meio urbano. Bacana, Camila. Você está me escutando? Estou sim, estou ouvindo. Pronto. Eu acho que o Léo teve algum probleminha que ele acabou caindo. Uhum. Certo? Aí eu queria te pedir se é possível você fazer a projeção do slide. Pronto, Léo. Faço sim. Vamos ver aqui se ele consegue retomar.
Bom, pessoal, eu queria fazer um adendo enquanto a gente está tentando arrumar um pouquinho desse problema técnico que tá tendo aqui com o professor Leonardo, que está intermediando entre eu e a Camila Fala. Eu gostaria de puxar e fazer um link para dar um pouco mais, inclusive, de sentido nesse período transitório, né, do que a professora Camila falou com relação à responsabilidade social e empresarial ou corporativa, como queiram chamar, e também a responsabilidade social ambiental, né, já como dito anteriormente, que ela é prévia. A gente jamais pode deixar de ressaltar que a década de 60, né, segundo aí Leff fala, foi o momento, de fato, né, díspare, principalmente do mundo corporativo, de perceber que algo não ia bem se continuasse daquela forma, né? Então, como perceber dentro de um caráter corporativo que você precisa dos recursos naturais, muitas vezes deles, né, matéria-prima bruta, de você ter que tratar com esses exemplos, com essas condições naturais, sabendo que o mundo corporativo ele pede o consumo de agora, né? Então, o que nós vamos perceber? Que a partir da década de 60, que a gestão ambiental vai emergir para o mundo, principalmente, né, dentro das condições primárias, veio, né, o contexto dos Estados Unidos, para que depois cada país fosse trabalhando suas perspectivas de legislação, como já colocado também pela professora Camila, que o período que o Brasil veio trazer essa perspectiva de progressão, né, legislativa ambiental, né, ela parte aí da década de 70, 80, até chegar nos dias de hoje, sabendo que ainda muito deixa a desejar, porque ela veio se trabalhando de maneira tardia. Então, quando a gente faz esse contexto do corporativo para o ambiental, percebemos que a ONU vai ser justamente esse órgão global que vai tentar fazer com que haja uma união de pensamentos, de objetivos e práticas, ok? Que vão, né, já dar uma perspectiva global de como se agir. Então, aqui, como já está sendo projetado na tela de vocês, vocês podem, né, nas abas, nas quinas, fazer o redimensionamento da tela para vocês, é que a gente se depara com um pacto global. Ou seja, o pacto global é como se fosse a confirmação de tudo isso que a professora Camila colocou. Então, esse pacto global vai, no ano de 2000, fazer e ter uma iniciativa voltada para os empreendedores, de modo com que eles alinhem estratégias e operações. Ou seja, em 2000, pensou-se em fazer algo diferente, novos modelos de gestão, acompanhados também por novos modelos de operação, frente aos momentos, né, frente aos desafios que já o final do século XX, o início do século XXI, demandavam. Léo, não sei se você consegue me projetar. Você consegue ativar aqui minha câmera? Tu quer aparecer, Carlos, Porque eu já estou nos slides. Peço desculpa, pessoal, porque acabou caindo aqui, me derrubaram, e agora que eu comecei a conseguir entrar aqui. Deixa eu tirar, então, aqui a Camila e entrar o Carlos aqui. Pronto. Então, pessoal, só fazendo aqui um breve retorno, né? Então, o Pacto Global, a partir da ONU, vai ser justamente essa forma de trazer como a responsabilidade social e ambiental e corporativa deve ser lida. Por quê? Porque existem novos anseios para o final do século XX, acompanhando aí, como já sabemos, né, também as revoluções industriais. Agora, com o século XXI, esses novos desafios não vão estar somente pautados ao corporativo, somente ao meio ambiente. Ele vai incluir, sabiamente, os direitos humanos, o trabalho,
o urbano e especialmente o meio ambiente, que é pauta, né, dessa base da responsabilidade social que a gente está debatendo aqui na webinar, e também para as cidades do futuro. Então, o que isso vai nos proporcionar? Uma mentalidade global, uma meta global. E essa meta global só é atingida por intermédio de negócios que tenham estratégias. E essas estratégias vão fazer com que haja uma nova perspectiva nesse mercado. É o de relacionamento. Não só entre empresas, mas aquela parceria que sempre deveria ter tido, que é entre o poder público, a sociedade e o meio privado. A partir daí, a gente começa a perceber que de 2000, mais de 160 países começaram a se vincular a esse pacto global, professor Leonardo. E esse pacto global vinculado à ONU vão hoje estar contando com 13 mil empresas ao redor do globo. Então, são 13 mil empresas que estão com estratégias de negócio, buscando trazer não só melhorias para o meio urbano, para os direitos humanos, trabalho e meio ambiente, uma possibilidade de alinhar essas estratégias em novos modelos de gestão. E aí, a gente tem, aqui como vocês podem observar no slide, 10 princípios do Pacto Global, né, proporcionado pela ONU. E o 7, o 8 e o 9, eu já digo, assim, expressamente, que são os princípios do Pacto Global, professor Camilo e professor Leonardo, que nós estamos conseguindo atingir aqui nessa webinar no final de tarde. Que seriam de que forma? De fazer com que haja o desenvolvimento de novas práticas que gerem o pensar no meio ambiente. Desenvolver não somente isso, perspectivas e possibilidades de novas tecnologias, para que você incentive, inclusive, os negócios verdes. Hoje, aqui na nossa plateia, nós temos o orgulho de ter uma startup, né, que desenvolve projetos verdes para dentro de Fortaleza, utilizando tecnologias aí de várias partes do Brasil, como também de Israel. Então, esse princípio do Pacto Global, respondendo a uma pergunta muito comum, que é, será que a ONU tem algum fragmento dentro das suas perspectivas, das suas leis, para o desenvolvimento e o progresso desses centros urbanos? Aí é quando a gente consegue fazer o link com o ano de 2015. O Brasil já tinha entrado nesse Pacto Global no ano de 2003, só que no ano de 2015, a ONU teve um insight. Eu preciso de um comprometimento não somente de corporações e pessoas, mas sim dos Estados-nação. Então, é quando aí o Brasil entra nessa perspectiva da Agenda 2030, porque de 2015 dá-se mais 15 anos para você desenvolver essa atividade, que são projetos, são redes de relacionamento, que não somente vão trocar ideias, inovação entre empresas, mas entre países, entre instituições, competindo hoje ao Brasil no ano de 2020, ter a terceira maior rede do mundo dentro do Pacto Global. Olha que interessante. E para numerar isso, essa terceira maior rede que hoje o Brasil está inserida, significa contar com 800 empresas que hoje o Brasil tenta se relacionar com esse contexto que a gente tem. Então, o que vai acontecer? Essa agenda 2015 lançada para confrontar, né, para projetar essa agenda de 2030 com muitas coisas sendo já agregadas e contribuídas, vai gerar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que eu, abertamente aqui, também digo, hoje o objetivo de número 4 e o de número 11, a gente buscou contemplar, não foi verdade, professor Leonardo? Nessa webinar, que é o quê? Fazer com que haja uma disseminação da qualidade e da educação, né, da qualidade da educação, e fazer com que as cidades sejam desenvolvidas sob um ponto de vista sustentável. Beleza. Show de bola, professor Carlos. Vamos lá, então vamos seguir para mais um... Eu acabei caindo naquela hora lá, peço desculpa aí. A internet aqui às vezes fala, é todo mundo pedindo
pegando a internet, então acaba aqui falhando, né? Um pouquinho. O pôr do sol já foi. Tá um céu bonito pra caramba aqui que eu tô vendo, ó. Um colorido vermelho, laranja aqui pra caramba, tá bonito aqui, viu? Mas vamos lá. Agora, Carlos, você vai me dar licença. Você vai sair e volta agora a professora Camila, tá bom? À vontade. Deixa eu desabilitar você aqui, meu querido. Vamos lá, Camila. Tá com você agora. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo você sim. Olha só. Vamos lá. Ultimamente, agora na pandemia, né? A gente tem percebido... não sei se vocês, pessoal da plateia aí, né? A gente tem refletido... Eu pelo menos, tenho refletido bastante coisa aqui na minha rede aqui, né? Quando eu estou aqui no meu ócio criativo, né? E a gente tem percebido, então, que as marcas, não sei se vocês perceberam, que as propagandas, que as formas delas falarem, se comunicarem conosco, né? Isso mudou um pouco agora na pandemia, né? Parece que tornou as marcas mais afetivas, parece que elas estão querendo abraçar a gente, não é isso, Camila? Verdade. Parece que tem vontade de abraçar a gente, né? De dar assim um tapinha nas costas, calma, vai passar, isso vai passar, tenha paciência, não é isso? As propagandas estão muito dessa forma, muito afetiva, entendeu? Claro que isso tem a ver, é óbvio, isso é uma estratégia de marketing, isso é uma estratégia realmente de fazer com que as pessoas lembrem dessa marca pós-pandemia, né? Mas também o que a gente percebe dos líderes, principalmente dos líderes, né, Camila? É que isso não é uma coisa... Assim, pode até algumas empresas ou outras depois da pandemia morrer isso, mas parece que isso veio, né, para ficar. A gente vai dar uma discutida agora com a professora Camila aí, eu também depois posso dar uma pincelada aí, mas o que a gente tem ouvido de alguns líderes, alguns CEOs aí, é que essa tendência da afetividade, da proximidade com o cliente, da proximidade com seus stakeholders, né, das empresas com a sua comunidade ao redor, dessas ações de responsabilidade, elas pararem de ter aquele caráter filantrópico, de caridade, entendeu? E de verdade virar uma coisa que mude, que transforme a sociedade, que transforme a cultura realmente de um local, não é isso, Camila? Uhum. Então é isso, ó. A pergunta que eu tenho para te falar, minha querida, é o seguinte: esse movimento, ele é fogo de palha ou ele realmente veio para ficar? O que você acha? Olha, eu vou responder de uma forma que muitas vezes não é o que as pessoas gostam de ouvir, né? Ou é sim ou é não, né? Sim. Eu vou falar para você que depende, né? Veremos. Né? Veremos, né? Veremos, porque realmente, como você fez esse panorama introdutório, né, inicial, realmente a gente percebe que muitas empresas estão mudando seu comportamento, mudando o seu discurso, né? Melhor dizendo, estão mudando o seu discurso. Embora 3 meses de pandemia ainda é pouco para a gente afirmar categoricamente que, de fato, tenha vindo para ficar, né, uma responsabilidade socioambiental verdadeira nas empresas, ou se é fogo de palha. Com o tempo saberemos. É claro que é necessário que a gente guarde as devidas proporções com relação às desigualdades sociais existentes e agora potencializadas pela ocorrência da pandemia, né? É inegável e a gente não pode esquecer que tem muitas pessoas que não podem se dar ao luxo, vamos dizer assim, de considerar vários aspectos na hora de consumir um determinado produto ou serviço, porque simplesmente não tem condições para isso, né? Mas guardadas as devidas proporções em relação às desigualdades sociais e econômicas existentes e inegáveis, a gente também deve mencionar que está havendo aí uma transição de comportamento entre essa parcela da população que pode escolher o que consumir, né? A classe média, a maioria ou todos que estão aqui na plateia, né? Somos pessoas que, graças a Deus, não podemos desmerecer essa nossa
posição de podermos escolher o que nós consumimos, né? Seja em produtos ou serviços. Então, está existindo uma transição nesse consumo, né? E é necessário que as pessoas aproveitem esse momento de pandemia, de fato, como esse momento de vulnerabilidade, de falta de afetividade que nós estamos sentindo, né? Da falta do abraço, da falta do contato, do carinho, para que nós, enquanto clientes, reflitamos de onde são essas empresas que a gente consome, né? Da onde elas vêm, como que elas produzem o que elas oferecem, de que forma elas oferecem, né, para nós, o que está por trás, né, da imagem delas, da construção da imagem, da construção da marca, o que está por trás da publicidade, né? A gente, mais do que nunca, enquanto clientes, né, temos que adotar essa postura. Ela vem sendo cada vez mais necessária e agora potencializada com a pandemia. Agora, se, por outro lado, as empresas, de fato, vão tomar isso como o fogo de palha, ou se veio para ficar, né? Se é fogo de palha ou se veio para ficar essa responsabilidade socioambiental por parte das empresas, isso nós veremos mais à frente, né? Nesse momento, muitas delas, como eu tenho aí acompanhado, observado de vários segmentos, elas vêm adotando algumas estratégias, né, de venda, e não só de venda, mas de aproximação com o seu cliente, de levar um afago, de levar uma atenção, de levar um carinho, né, na hora de oferecer o seu produto, na hora de vender o seu serviço. E agora, daqui para frente, de um modo geral, o mercado precisa questionar, né, de que forma nós vamos continuar mantendo os nossos padrões de consumo. Da mesma forma, ou se vamos tomar rumos diferentes, né? E eu espero, né, a resposta, o que eu espero que venha para ficar, né? Eu espero que esses sinais de demonstração de sustentabilidade que as empresas vêm aí, algumas assinalando nesse período pandêmico, venham para ficar, porque mais do que nunca é necessário que as empresas desenvolvam a geração de uma cadeia de valor, né? Não estejam só ali na posição de quem está trabalhando para vender e lucrar, porque isso é insustentável, né? Na roda ali do tripé da sustentabilidade, a gente vê que fortalecer só o econômico e deixar as outras duas esferas desassistidas é insustentável. Então, mais do que nunca é necessário desenvolver essa geração de cadeia de valor, é necessário que a cúpula das empresas, antes de mais nada, estejam engajadas com a temática da sustentabilidade, porque se a cúpula não estiver alinhada, aquilo não chega como tomada de decisão na conduta e nas ações das empresas, né, do seu dia a dia, no seu cotidiano, e também que entre aí, então, o papel de todos os stakeholders envolvidos, né, e que a gente, enquanto cliente, o Leonardo, enquanto cliente e enquanto empreendedor, né, ele está aí dos dois lados, estejamos mais atentos do que nunca às figuras dos stakeholders, né? Até tem, a gente estava discutindo esses dias, né, que a modalidade do capitalismo de shareholder pode ser que ela venha a ser substituída pelo capitalismo de stakeholder, mas é o que a gente espera, né? O futuro dirá se de fato vai acontecer. Até eu queria mostrar aí no slide também um dado importante e depois uma frase. É um gráfico. Aqui, Camila. Pronto, é um gráfico e depois uma frase, para a gente só arrematar aí o que a gente vem falando, né? Pronto, esse gráfico. Fazendo merchan aí, né? Mas. O artigo, né? É importante mencionar, né? É super pertinente mencionar esse artigo aqui, que temos as nossas 3 coautorias, né, e mais outros amigos, parceiros aí, produtores de artigos científicos, estamos prestes a publicar.
esse artigo que eu ainda não posso divulgar onde, porque de fato não foi publicado ainda, mas já está aceito, né? E a gente fez justamente uma pesquisa envolvendo aí a percepção da responsabilidade socioambiental das empresas do setor privado aqui na cidade de Fortaleza, que é de onde nós estamos falando, né? Caso tenha alguém de fora aí. E aí, olha só esse dado foi de antes da pandemia, tá? É importante mencionar isso. Foi dados coletados entre 2018 e 2019. Mas olha só que curioso, nós abordamos 3 categorias de análise. Então, dentro dessas 3 análises categóricas, nós abordamos as ações sustentáveis aplicadas, o recrutamento e a seleção e a estrutura física da empresa. E é importante a gente mencionar aqui um dos dados principais, que é justamente esse gráfico, vem nos mostrar que de todas as empresas pesquisadas, em unanimidade, nenhuma delas mostrou que tem alguma área física disponível voltada para a sustentabilidade ou para algo relacionado dentro do seu processo seletivo, processo produtivo, perdão, ligado à gestão ambiental, né? Nenhuma delas, assim como também nenhuma delas afirmou que leva em consideração os preceitos da sustentabilidade no ato de recrutamento e seleção dos seus novos colaboradores. Porém, contraditoriamente, 53% delas afirmam que adotam ações aplicadas sustentáveis. Como é que pode, né? Então, é um discurso contraditório, né? Se coloca aqui um discurso contraditório e que nos deixa em reflexão se agora, a partir da pandemia, esse gráfico vai mudar, né? A gente até é bacana a gente evoluir esse artigo aí para depois, numa nova produção, fazendo um comparativo com tempos futuros, né? Então, passando aí já para o próximo slide, eu encerro essa minha fala com essa, parafraseando aí as palavras de um grande mestre aí da área ambiental, Ricardo Voltolini, né, diretor nacional da BRH, da ABS, perdão. E aí, pegando aí uma fala dele, eu parafraseei aí essa frase, né, que eu achei muito interessante, que é: na hora da crise é que se observa se o que estava no discurso ocorre na prática, né? Então, é agora que, de fato, daqui para frente, nesse período pandêmico e pós-pandêmico, é que nós vamos realmente perceber se o que vem sendo pregado nos discursos empresariais em relação à sustentabilidade vai permanecer enquanto práticas efetivas, né, ou não, né? Então, veremos. Veremos, né? O famoso veremos. Veremos, depende. Beleza. Vamos dar prosseguimento. Então, agora eu vou pedir licença, então, para minha amiga Camila sair um pouquinho de cena e agora entrar, então, mais uma vez aí o Carlos, tá bom? Vamos lá. Sai aqui a Camila aqui. Até logo. A Camila até logo, né? Vamos lá, Carlos. Habilitei tua câmera aí. Todos me escutam? Com certeza, meu querido. Com certeza. Pronto. A Camila, ela... Poxa vida, Camila. Eu esperava escutar uma resposta mais otimista, né? Mais um up aí, entendeu? De que realmente a responsabilidade social, a responsabilidade socioambiental, vamos colocar assim, que ela realmente veio para ficar, que as empresas elas vão arrasar agora, que elas vão encabeçar, entendeu? Agora, claro, a gente entende que, né, Carlos, que em meio à pandemia, muitas empresas, elas estão com a corda, não é nem no pescoço, já passaram do pescoço, na verdade, né? Endividadas, cheio de problemas, realmente. Era um tipo de situação que ninguém esperava, ninguém imaginava que pudesse acontecer realmente algo dessa proporção, né? Pegar o mundo inteiro, né? E afetou de cheio realmente o setor produtivo do mundo inteiro. E aí é difícil realmente algumas empresas, principalmente aquelas
de pequeno, médio porte, né? Micro, como a minha, no caso, né? Micro, pequeno, médio porte, aí se preocupar com responsabilidade socioambiental quando eles estão mais preocupados agora é de sobreviver, na verdade, né? Verdade. Mas, ainda assim, há estratégias, ainda assim há empresas que querem, sim, pôr isso em prática, porque entendem a importância que é essa estratégia da responsabilidade social, não só para a empresa, mas para a sociedade como um todo. Isso é uma espécie de ganha-ganha, né, Carlos? Se a sociedade ganha, a empresa ganha, é óbvio. Se a sociedade fica pobre, como é que as pessoas vão comprar seu produto e serviço daquelas empresas? Não adianta, é ganha-ganha, cara. A empresa tem que crescer junto com a sociedade crescendo. É uma espécie de ganha-ganha. Então, meu querido, perguntar agora para você aí, ó. Quais são, então, as estratégias de responsabilidade socioambiental, certo, mais utilizadas, ou então aquelas que agora estão com novas tendências, vamos colocar assim, daqui em diante, né, daqui do pós-pandemia, né? Pronto, acima de tudo, você perceber esse mundo corporativo que fala e que possivelmente pratica, ou de fato não pratica, né, que a gente ainda se encontra no limbo, né, da decisão e da prática, é que essas estratégias estão cada vez mais colocando no mundo corporativo a rota da competitividade. E que quem está desempenhando de fato a responsabilidade social, ambiental e corporativa está levando vantagem competitiva. Isso quer dizer o quê? Que aquela ideia do quer dizer, da estratégia da indústria e a estratégia do consumo industrial já passou. Nós estamos no período pós-indústria, pós-consumo, que de fato é, professor Leonardo, pensar da seguinte forma: nós esquecemos do passado e viramos profissionais, peritos em projetar futuros. Então, com essa ideia de não mais materialidade, a gente vai começar a ver, de fato, quais são as corporações que vão ficar no mercado. Por quê? Porque essa mentalidade vai fazer cada vez mais com que executem-se a partir de estratégias as seguintes questões. A postura ética é uma estratégia da pessoa que vai contratar a outra para saber se ela é ética, ou ela capacitada no meio universitário, ou na escola, no colégio, no período educativo, né? Se tem essa postura ética. A outra é a questão do desenvolvimento da cultura da responsabilidade social nos colaboradores. Aí, dentro da estratificação, né, da pirâmide corporativa, por responsabilidade de diretores, de gerentes, né, é papel deles dar essa capacitação para os colaboradores, assim como também o colaborador por si só, quando não capacitado, ele se enquadrar nessa nova perspectiva para que ele tenha e possa executar cada vez mais o seu labor de maneira estratégica. Então, o que eu posso mensurar aqui hoje como nova tendência? Essas seriam as tendências de hoje. Por que o empreendedor quer do profissional? E também o que o profissional pode estar fazendo para ser desejado pelo mercado. Então, dentro do divisor de águas, as novas tendências aí, elas passam pelo marketing social corporativo, que vai buscar cada vez mais ações estratégicas para melhorar claramente a imagem dessa empresa, mas também ajudar e dar um benefício de alguma forma para quem? Para algum problema social que a empresa escolheu melhorar. E isso é bacana entender porque você vê que as empresas estão querendo alinhar esses dois pontos. E fora isso, existem ainda os patrocínios de atividade ambiental, como eu coloco o exemplo da Toyota. A Toyota ela abre, né, anualmente vários tipos de editais para justamente dar essa atividade do desenvolvimento sustentável, né, para startups com foco no desenvolvimento sustentável. Sem dúvida. Verdade. Exato. Mais alguma coisa, meu querido? E as práticas que eu acredito que são hoje muito louváveis são as de give back, né, e da eco-branding, que são, né, já bem conhecidas no exterior, mas no Brasil tem se tornado comum há pouco, né, que principalmente a give back, que é a oportunidade desses empreendedores
pegarem as pequenas empresas, né, as startups, e trabalharem com um processo de mentoria. Por quê? Porque eles estão fazendo com que esses novos empresários, valorizando, né, o jovem empreendedor, impulsionem o crescimento econômico social e, sobretudo, como manejar toda essa perspectiva com o meio ambiente. E aí a gente já começa a dar a deixa de como vai ser, possivelmente, as cidades do futuro. Porque a eco-branding, por exemplo, que se dá na parceria entre duas empresas para o desenvolvimento de um determinado tipo de produto ou serviço para essa área ambiental, ela vem colocar em xeque-mate, né, aquilo que eu havia ressaltado antes. Quem não se inserir dessa forma, visando o Pacto Global e a Agenda 2030, e hoje os ODS, de fato vai estar deslocado no mercado. É verdade. Deixa eu voltar para cá. Vocês viram aí o slide que eu estava compartilhando aqui, no caso, né? Só complementar aqui com o que o Carlos colocou aqui, com relação a projetos, no caso de give back, né? E a projetos de co-brand, né? Ou eco-co-brand, né, Carlos, aí? Uhum. O pessoal tem também chamado aí. Antigamente o pessoal tinha... antigamente não, até pouco tempo atrás, tinha muito patrocínios, né? Deixa eu ver o que mais aqui como estratégia. A questão do marketing social corporativo, entendeu? Quase que uma filantropia, né? Uma caridade para que as pessoas me vejam que eu sou realmente caridoso e que elas se sensibilizem com a minha marca e que lembrem, né? De mim, no caso, né? Mas aí as redes sociais, no caso, principalmente o Instagram, né, nos últimos anos aí, nos últimos 3 anos aí, mais ou menos, 2, 3 anos, vários empreendedores de sucesso já aí, Flávio Augusto, Caito, e aí vai um monte de gente aí, entendeu? Estão com um projeto de give back, no caso, que é de compartilhar um pouco das suas experiências, dos seus sofrimentos, dos seus arrojos, dos seus prejuízos, das suas derrotas, mas também dos seus acertos, né? Com outros pequenos empreendedores que às vezes não tem nada, às vezes o cara está simplesmente estudando na faculdade, tem uma ideia que acolá solta, aí o cara vai lá, assiste o insight do Flávio Augusto ou de qualquer outro aí, e aí se interessa não pela área específica, mas sim pelo arrojo, no caso, e começa a tocar o barco, vê as dificuldades que ele coloca, ele começa a perceber realmente aquelas dificuldades, e aí começa, então, a trilhar algum caminho, né? Isso é um projeto. Existem vários tipos de projeto de give back, pessoal. Isso é só um dos tipos, né? Dos empreendedores de sucesso, dar o retorno. Essa palavra give back quer dizer isso, retornar, né? A sociedade dar esse retorno, né? Tem também algumas empresas que criam produtos específicos. Olha só, criar existe um conglomerado de marcas, no caso, criar uma marca específica, e aquela marca específica, ela é atendida completamente por voluntariados da empresa, certo? Por voluntariados da empresa, né? Deixa eu voltar aqui para minha câmera, eu não consigo enxergar vocês aqui. Então, existe lá existe lá uma série de marcas, e aí uma delas vamos botar assim, fomento realmente da responsabilidade socioambiental, de transformação realmente de uma região, de um local, entendeu? De uma comunidade, de novos empreendedores, novos negócios, e aí vai, tá? É fantástico, né? Você pegar uma marca inteira, tudo que você arrecadar com aquela marca e você destinar realmente para benefício da sociedade. Isso é incrível, né? Claro que quem tem esse porte são grandes empresas aí, no caso do Brasil, né? Mas era inimaginável até alguns anos atrás. Isso era inimaginável. Todo mundo... Eu até coloquei aqui, eu escrevi uma frasezinha aqui que eu queria compartilhar com vocês. Não vale copiar, viu, pessoal? Eu coloquei aqui, no caso, é que nós passamos daquela era da competitividade extrema, né? De que as pessoas tinham que comprar o meu produto, tinham que comprar o Leonardo, tinham que comprar o produto que eu vendo, o meu serviço, no caso, porque eu, quando fazia minha propaganda, era para deteriorar, denegrir, vou nem falar essa palavra denegrir, porque isso aí é a palavra de racismo, né? Mas de difamar outras empresas, no caso, né?
difamar outras empresas para eu estar acima e eu ganhar, então, a concorrência. Isso é ridículo, cara. Ganha concorrência com o teu produto, com o teu serviço, com o teu atendimento, entendeu? Com o que você sabe fazer, na verdade. E aí migramos dessa competitividade extrema e entramos no mundo do compartilhamento. Então, tudo foi compartilhado. Nossa vida foi compartilhada. Houve uma invasão de privacidade extrema, né? Todo mundo postando a hora que almoça, a hora que toma banho, a hora que vai para a piscina, a hora que sai da piscina, a hora que está se enxugando, lavando os cabelos, não sei o quê. Compartilhou, além dessa vida pessoal, a vida também das empresas. Se você entrar aí nas redes sociais das empresas, você vai ver uma série de processos que as empresas vão postando também nas redes sociais, esse compartilhamento. E agora, na pandemia, migrou-se, então, ou então devagarzinho, já em 2019, e agora efetivamente ficou mais forte, no caso, a era do colaborativismo, no caso, né? A colaboração, né? Que aí é o tal do co-brand, o eco-co-brand, até um termo que não existe ainda, viu, cara? A gente poderia batizar, viu? O eco-co-brand, a gente criou agora na web, né, viu? Pronto. E aí, juntar, então, esforços de pequenos negócios, de pessoas que querem realmente fazer a diferença na sociedade, de pessoas que querem realmente transformar o mundo, né? Quando aquela coisa de, como o relatório lá da ONU fala, né, que para transformar o mundo você tem que começar por pequenas ações, né? Ações localizadas, né? Então, as ações pequenas que eu faço aqui, se um monte de gente fizer, começa a espalhar a corrente do bem, começa a espalhar realmente a corrente da responsabilidade social, e ela passa a migrar do filantropismo da caridade para virar algo real e concreto na sociedade. Né? Verdade. Vai levar eu acho que eu sou um pouco mais otimista do que a Camila aí, mas também estou pagando para ver aí realmente o que vai acontecer pela frente, tá? Já são mais de 6 horas, vamos lá então caminhar para a nossa reta final aqui do nosso webinar, né? Carlos, mais uma vez aqui, ó, com relação as empresas podem e devem transmitir as suas ações ao público, a gente já discutiu sobre isso aqui, né? Ser o mais transparente possível. Isso. E aí a transparência vem através dos relatórios de sustentabilidade, né, Carlos? Perfeito. Que, já pegando o gancho, é uma ferramenta que hoje chegou para ficar. Por conta de quê? Porque ela, de maneira voluntária, tenta mostrar cada vez mais a transparência, né, dos seus processos administrativos. Então, essas expectativas que são colocadas para o desenvolvimento sustentável e escritas através de um relatório, né, de sustentabilidade, ela faz com que isso seja um mecanismo de comunicação muito importante entre, agora, a iniciativa privada, né, o particular, o privado, as empresas, com a população. Mas isso também serve de meio e de base para a análise dos governos, porque os governos, né, como todos sabem, né, ajudam muito com relação à parte financeira, né, os benefícios de instalação, para saber como é que se desenvolve as práticas dentro daquela empresa. Então, é um gerenciamento, no geral, do que eu posso resumir, é um gerenciamento de ações, com resultados que fazem agora projetar a economia circular. Não vamos nos deter a isso, mas ela gera essa oportunidade de economia circular. Então, o que acontece? Passa a ser um documento de interesse público, um documento que faz com que haja uma mentalidade sustentável agora para o mundo corporativo. Falando disso, a Avon, no Brasil, ela é, né, professor? A referência. Dentro do mundo dos cosméticos, ela está entre as 4 empresas mais transparentes do mundo. Eu dou um exemplo bem rápido, que ele passa um pouco sobre a questão do mapeamento de todas as pegadas de carbono que ela produzia. E ela, com muito esmero, né, com muita ali o desenvolvimento de tecnologias e de auditorias internas e externas, hoje ela chega num nível de relatório do modelo GRI, né, que é o Global Report Initiative, que é uma avaliação de riscos e oportunidades, pegando o mais alto nível do modelo desse GRI, que tem, né, vários tipos de modelos, desde o mais complexo àquele mais simples. Então, esse relacionamento que hoje a Avon, né, já que eu entrei nesse mérito, nesse exemplo, é de transparência. E você pergunta a qualquer pessoa aqui, né, que empresa é essa?
se ela conhece, e com certeza alguma dos quesitos ambientais, que hoje ela passa no relatório de sustentabilidade, já lançado do ano de 2019, é que ela coloca como impositora no mercado para que as outras tentem fazer da mesma forma. Porque as demais empresas de cosméticos, vendo a Natura, ou se torna, de fato, uma concorrência extremamente desleal pelo patamar que ela chegou, né? Ou, de fato, todos começam a crescer dentro das condições devidas. E aí isso vai levar a uma posição de que visibilidade dos relatórios de sustentabilidade para o público? É nada mais, nada menos do que ver que a empresa está tendo uma lucratividade justa, Léo. Que é a atividade dela, como a professora Camila disse, possui baixo risco ambiental. E isso faz com que haja, né, uma autoimagem, uma projeção dessa imagem da empresa por intermédio desses documentos que hoje, como vocês conseguem ver aí no slide, estão para todos nós. Disponíveis aí, né? Exatamente. Beleza, show de bola. Vou pegar então aqui o gancho ainda do Carlos aqui. Continuar um pouquinho aqui com o Carlos, daqui a pouco a gente volta com a Camila. É o seguinte, e aí a gente tem... Por que a gente citou o tema da questão da cidade do futuro, né? Porque a gente vai ter carros voando, igual os Jetsons não, né? Carro robôs. Talvez até que no futuro talvez seja isso, né? Mas não é o caso, o que a gente queria colocar aqui, mas sim o que nós queremos realmente para nossas cidades lá no futuro, né? Como a gente quer que as pessoas interajam, convivam dentro das cidades do futuro. Isso é o mais importante, né? A gente quer uma cidade violenta, sim ou não? A gente quer uma cidade de mobilidade urbana mais sustentável, sim ou não? A gente quer uma vida, né, mais sustentável, sim ou não? Então, é exatamente essas cidades do futuro que a gente quer trazer para a nossa Fortaleza. A gente mora em Fortaleza, no caso, né, no Ceará aqui, não sei se tem alguém de fora aí. A gente é de Fortaleza aqui. Então, já comentando a questão do documento 2040, do Fortaleza 2040, né? Essa iniciativa, então, do Fortaleza 2040, que tem vários pontos que remete realmente à sustentabilidade, né? À responsabilidade socioambiental, não é isso, Carlos? Exato. Léo, você podia compartilhar aí os slides? Aí, para ver? Não, aqui não está aparecendo para mim ainda. Eu fechei aqui, perdão. Deixa eu ligar, deixa eu compartilhar aqui. Bom, é bacana, pessoal, entender que as iniciativas globais, elas projetam determinadas iniciativas locais. E esse foi o caso de Fortaleza 2040. Porém, nós temos que entender que a ONU, a partir do desenvolvimento desses relatórios, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, e o painel que eu sinto aqui, o relatório de número 5, inclusive ontem já saiu, né, um pouquinho ali do spoiler do 6, mostrando um pouco dos gráficos sobre elevação do nível do mar, sobre as temperaturas nas cidades, eventos extremos, entre outros. Então, eu queria ressaltar, pessoal, que nesse canto esquerdo superior do slide, vocês estão vendo que a ONU, ela coloca para os centros urbanos, já que agora adentramos na temática Cidades do Futuro, no quinto relatório, publicado em 2014, que edifícios, transportes e indústrias são as que mais emitem dióxido de carbono. Isso vai projetar, isso vai acarretar em determinadas problemáticas urbanas. E essas problemáticas urbanas vão mexer, sobretudo, no econômico, no social e cultural, mas, infelizmente, com aquele que, né, reage passivamente, o meio ambiente, ele é quem está recebendo tudo isso daqui. Então, uma reflexão muito bacana que, ao longo do tempo, sociologicamente e antropologicamente, nós estamos deixando de ser natureza, nós somos urbanos, né? A gente já se colocou aí num ponto de vista de que nós somos totalmente diferentes. E é por isso que hoje, dentro dos centros urbanos, nós não temos mais perspectiva de o que é uma agricultura, de o que é uma horta, entre outras perspectivas, e muito menos, às vezes, as crianças e outras gerações não sabem, inclusive, os animais, pela falta do contato.
Então, é nessa perspectiva que surge o painel intergovernamental de mudanças climáticas e esses relatórios que vêm mostrar os aumentos dos episódios extremos de calor, de frio, dos níveis, né, elevados de mar, dependendo do local onde você esteja, vulnerabilidade econômica, conflitos sociais, baixa produção agrícola. E aí, puxando para a Fortaleza 2040, é possível entender agora o porquê que a gestão, a partir de 2016, são 6 sequências, né, administrativas para chegarmos em 2040, que Fortaleza abriu os trabalhos para pensar fora da caixa. Se muitos não sabem, outros que saibam, Fortaleza, a partir do século XIX, quando se tornou cidade, Silva Paulé já fez um conceito de cidade em seu centro, baseado nos quarteirões de Paris. Ou seja, ali nascia uma das cidades mais jovens do Brasil e que hoje se tornariam mais importantes em termos de negócio. Então, a cidade, hoje, Fortaleza 2040, do que se projeta é tornar Fortaleza mais justa, mais acolhedora, mais acessível às pessoas, fazendo com que um plano de desenvolvimento urbano seja, de fato, agregador. E aí, o que eu coloco para vocês? Que dentro dessa perspectiva de qualidade de vida, oportunidade de negócio e também a participação na cultura, né, dimensiona Fortaleza para o que ela quer chegar em 2040. Então, eu queria mostrar esse gráfico do lado direito para vocês, que assim como o relatório da ONU em 2014, no seu 5º relatório, no terceiro relatório de emissões de gases do efeito estufa, né, feito aqui em Fortaleza, também se tem os edifícios privados, os transportes e agora os resíduos sólidos como um dos grandes gargalos da cidade de Fortaleza. E isso em termos de produção de dióxido de carbono, fazendo com que aquele trabalho que eu há pouco falei para vocês de deixar a cidade mais justa, mais acolhedora, mais acessível, ela acaba indo para o ar. Porém, essa perspectiva que de toda ela não é ruim. Fortaleza hoje está 0,17 abaixo da média global. Ou seja, os efeitos do trabalho começado em 2016 já surtem efeitos. Então, é bacana ainda falar que esses inventários que se fazem de poluição, entre outros, mostram nesse mapinha aí de Fortaleza, né, 2 áreas que nós falamos assim, poxa, Fortaleza, cidade do futuro, Fortaleza se fala, então, em uma nova perspectiva de onde colocar o seu resíduo, né, possibilidades de emprego, novas startups que vão pensar agora, né, nesse momento pandêmico, em fazer algo diferente, iniciativas dentro de casa, seja de uma composteira, seja de uma eficiência energética ou hídrica que você queira aplicar. Então, esse mapa que nós colocamos aí, que está quase no centrinho inferior do slide, ele mostra 2 áreas totalmente diferentes do que isso que eu estou falando. Provavelmente, Leonardo, você no seu bairro, Camila no bairro dela, eu no meu bairro, nós não encontramos essa realidade. Não vejo aqui, cara. Ou seja, o que é essa Fortaleza 2040 para as periferias? Para quem é essa Fortaleza 2040, né? Para quem é essa Fortaleza 2040? Perfeito. Então, esse mundo que hoje Fortaleza, né, se coloca como a cidade do hub, a cidade mais próxima da Europa para você escoar, do voo, de qualquer outro tipo de benefício, mostra a comunidade do Serviluz, que fica próximo aqui à minha casa, né, que sofre com problemas seríssimos, principalmente pelo uso e ocupação inadequado. Ali no iniciozinho, quase já da Praia do Futuro, eles sofrem com a grande quantidade de transporte sedimentar que aterram suas casas. Mas isso culpa deles ou mais uma área de risco projetada em Fortaleza, que os planos diretores participativos não completaram, não a completaram, né, não a inseriram, ou foi feito tarde demais para que elas, quando se inserisse no local mais acolhedor. E aí eu vou deixar a palavra para a Camila, para ela poder agora encaixar um pouco dessa ideia do que é a periferia, nesse contexto da Fortaleza 2040, para a região do Jamburu Sul. Beleza, Carlos. Então, vou te pedir licença aqui para poder
e tirar de cena agora, né, e entrar a nossa amiga Camila. Vamos lá, Camila. Agora, sua vez aí, habilitar sua câmera. Pronto, habilitadíssima. Só me posicionar aqui, eu acho que estou um pouco torta. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode ir. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem para complementar a fala do professor Carlos, que faz parte, inclusive, do objeto de pesquisa da minha tese de doutorado, né? E ilustra bem a questão que nós estamos vivendo nas realidades da periferia de grandes metrópoles, né? E que Fortaleza está inclusa como uma delas. E aqui nessa imagem abaixo, à direita, né, a gente observa aí uma das imagens dessa minha área de estudo, que é exatamente o bairro do Grande Anguruçu, né, para quem é aqui de Fortaleza, com certeza já ouviu falar, e dentro do Grande Anguruçu, que é composto por vários bairros, dentre eles o São Cristóvão II, que é a minha área de estudo. E aí a gente pode ver já como exemplo muito claro, né, a condição viária da região, né? Se vocês olharem essa imagem, é porque infelizmente ela não fica tão clara, mas aí, pessoal, não é água, tá? Só para deixar claro para vocês, aí é efluente urbano, efluente doméstico, que sai ruas adentro aí no entorno da estação de tratamento de esgoto que tem aí na comunidade, né? Então, esse efluente, por conta aí de uma série de questões que envolvem esse contexto, né, de vulnerabilidade social, vulnerabilidade de infraestrutura, vulnerabilidade em relação à saúde pública, vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade cultural, vulnerabilidade política, todos os tipos de vulnerabilidade que você possa imaginar, né, de insegurança alimentar, de desigualdade social de toda ordem, né, faz com que comunidades, a exemplo dessa, que se encontram em grandes periferias, convivam cotidianamente com condições absolutamente insalubres de sobrevivência, né? E aí essa comunidade convive com essa realidade, vizinha de uma estação de esgoto. Não cabe a nós julgar, né, por que essas pessoas moram aí ao lado dessa estação, são questões muito complexas, que estou desenvolvendo na minha tese, né? Então, nem posso trazer dados finais para vocês agora, mas que realmente mostra o quanto é complexo esse contexto, nessa realidade. E aí nos faz refletir, nos obriga a refletir dentro de um contexto macro, né? De como está a nossa política numa visão macro, de como está a nossa macroeconomia, de como está a nossa microeconomia. Tudo está inserido dentro desse contexto, né? É só para exemplificar. Muito obrigado, minha querida. Vai complementar alguma coisa? Não, era só... não, finalizei. Beleza. Então, aquela coisa, o projeto em si do Fortaleza 2040, deixa eu só habilitar aqui o Carlos com relação ao microfone dele aqui, se ele quiser, né, complementar. Sim. O projeto em si do Fortaleza 2040, ele está completamente relacionado com a agenda da ONU, né, com a agenda 2030, entendeu? Uhum. Com vários aspectos lá, né, bonitinhos, realmente, que atendem aos princípios, no caso, enfim, do Pacto Global e também a vários dos ODS que estão ali na agenda 2030, né? O problema é exatamente esse. Para quem é que vai ser realmente esse Fortaleza 2030? Uhum. 2040, não. Para quem vai ser esse Fortaleza 2040, né? Porque a gente tem várias áreas da periferia, às vezes dentro, ao redor de um bairro que tem um IDH de Europa, às vezes, e ao redor dele você tem um monte de bairros, na verdade, situações complicadas, né? Cheio de problemas, entendeu? Sim. E aí, como realmente projetos de responsabilidade socioambiental realmente podem transformar a vida dessas pessoas. Olha só, duas coisas
que eu pensei, que eu refleti, e aí jogar aqui para o pessoal, né? Algumas pessoas já, infelizmente, saíram e tudo, mas para quem ficou ainda aí, começa a pensar realmente aí em duas situações. Primeiro, poderíamos a gente pressionar nossos parlamentares a eles criarem um tipo de abater no imposto de renda de empresas, no caso, que tomem essas iniciativas de responsabilidade socioambiental, porque, vejamos, se o poder público não tem hoje capacidade financeira, né, de bancar realmente um projeto muito bonito desse do Fortaleza 2040, por que não deixar, então, a cargo de parcerias público-privadas, por exemplo, de PPPs, por exemplo, né? Mas é óbvio que para poder realmente as PPPs funcionarem, para as empresas realmente entrarem de cabeça, precisa ter a contrapartida, né? Precisa realmente ser viável também economicamente, né? Por que não, então, abater, por exemplo, nos impostos de renda dessas empresas, entendeu? Porque eu aposto que tem muita gente dentro das empresas que querem realmente isso aí. Só que o dinheiro pesa também. Na situação que a crise pesa também. E a segunda coisa, que a gente não vê no Brasil. A gente vê startup de um monte de coisa, mas a gente não vê startup em responsabilidade socioambiental. Verdade. É um campo aí a ser explorado, é um mercado a ser explorado, startups aí, viu? Quem ficou aí, de criar realmente startups aí nessa área, entendeu? De, sei lá, arrecadar, uma forma de gerenciar recursos, no caso, de alocar projetos, entendeu? Usando a tecnologia, entendeu? Sim, inclusive... Fora da cachola aí, tá? Inclusive, há dados há um mapa de novos negócios futuros, né, que tem perspectivas futuras aqui no Brasil, e mostra que a área de educação, de tecnologias verdes, né, e também de cidadania, são as 3 áreas com maior potencial dentro do mercado, né, para que novos empreendedores enveredem aí nos seus investimentos, né, e que isso está completamente atrelado à ideia de sustentabilidade e de cidades do futuro, no sentido de perspectiva de boa qualidade de vida urbana, né, então já é o norte aí para quem pensa em... E aí, para a gente finalizar, então, a última pergunta da noite, porque a gente já está com mais de 1h15, mais ou menos, aí de live aí. O pessoal está cansado aí já de ver a nossa cara aqui, viu, Camila e Carlos? Vou dizer aí, pessoal, dos comentários. Vocês ficaram calados, acabaram não colocando perguntas aqui, entendeu? Mas, enfim. O Yuri fez uma pergunta aí para ti, Léo. Fez? Vou dar uma olhada daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos fechar então com a nossa pergunta aqui. Vamos começar com a Camila, depois a gente parte para o Carlos para poder finalizar então nossa live aqui, nosso webinar, no caso. Primeira sunset da responsabilidade, da sustentabilidade. Não vai parar por aqui, porque a gente quer disseminar a cultura da sustentabilidade, da responsabilidade social. A Agenda 2000, bater forte agora com a Agenda 2030, né? Disseminar isso por Fortaleza, realmente, para poder as pessoas começarem a pensar fora da cachola, né? Sim. Camila, e aí? Futuro otimista ou preocupação da manhã, Camila? Leonardo só vem com perguntas capciosas, bomba. Né? Só pergunta bomba. Olha, gente, é preciso a gente contextualizar inicialmente algumas coisas, né? A nível de mundo, a nível de Brasil, perspectivas internacionais nos mostram, aí tem vários países presentes aí nos rankings de melhores países em relação à sustentabilidade, que nos mostram que é possível, né? Vale a pena investir em novos negócios voltados para a responsabilidade socioambiental, que não é filantropia, não é doação, né? Claro, eles têm o propósito de ter lucro, mas é possível atrelar esse lucro a uma ideia de sustentabilidade, né? Tem Suécia, a Noruega, a própria Irlanda, que o Leonardo já citou, né? E tantos outros países. E aqui, pensando na nossa perspectiva de Brasil, a gente nota, sobretudo nos dias atuais, que a gente está vivendo um momento de instabilidade muito grande, né? Instabilidade de toda ordem, instabilidade política, instabilidade econômica, social,
estamos vivendo um cenário de incertezas e de vulnerabilidades muito grandes, né? Primeira coisa que é necessário pontuar. Além disso, dados estatísticos nos provam, de fato, o quanto é necessário o Brasil avançar nessa causa, né? Nós temos muita responsabilidade nisso, nós temos um país com dimensões continentais, um país em recursos naturais riquíssimo, culturalmente falando riquíssimo, né? E que a gente poderia, sim, e temos todo o potencial possível para avançar nesse quesito, né? Mas, voltando aí à questão das estatísticas, tem um dado do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que nos fala que, enquanto durante a pandemia e pós-pandemia o mundo tem uma perspectiva, né, falando aí de perspectiva de redução de 6% nas suas emissões de poluentes atmosféricos, a perspectiva brasileira é de aumento de 10% a 20% nas emissões de poluentes atmosféricos pós-pandemia, né? Dados de saúde e saneamento básico também nos colocam informações preocupantes, né? Enquanto 60% das doenças mundiais elas são infecciosas, e 75% delas em países emergentes são de origem zoonótica, também nos colocam um forte alerta com relação ao saneamento ambiental do nosso país, né? Então, a gente tem aí informações, isso sem falar no contexto social, né, de desigualdade social, acesso à educação, acesso a uma estrutura familiar adequada, acesso à moradia adequada. Então, há muito que se avançar, né? Pontuo, né? Finalizo dizendo que é nosso papel, enquanto cidadãos, cobrar não só empresas ou não só poder político, mas é papel de todos nós, né? Nos monitorarmos com relação às nossas posturas, à construção da nossa imagem, a nossa construção cultural, né? A nossa construção de valores, né? O que a gente consome, de que forma nós estamos educando nossos filhos, eu não tenho filhos ainda, né? Mas para quem tem, como estão sendo educados esses filhos para o futuro, né? Tudo isso há de se pensar. E é a força social que vai, a força dos stakeholders, né? Ou seja, de todos os envolvidos aí dentro da esfera de mercado, da esfera urbana, é a força social dos stakeholders que vai desenhar as cidades do futuro, né? É a força social que vai desenhar essas cidades do futuro. Se eu soubesse responder como nós vamos fazer isso, eu ganharia na Mega Sena, né? Mas estaria ganha na Mega Sena, mas é necessário a gente trazer essas discussões, a gente disseminar conhecimento, trocar conhecimento, fomentar ideias, fomentar a criatividade, né? E fomentar também a ideia da desigualdade social, porque toda a nossa discussão perpassa por essas questões, né? Por esses quesitos. Então, nós temos que ser mais participativos enquanto cidadãos e mais disruptivos, né? Em todos os sentidos. Acho que... O segredo vai ser como atrair, né? Como um bom professor com caneta na mão, né? O tempo inteiro, né? Como atrair o investimento social privado para a responsabilidade social transformadora e não caridosa. Como fazer dele um aliado. Como se pratica na maioria das vezes, né? Às vezes a empresa tem muita estrutura, muito recurso, ela tem as suas ISOs, tem a ISO 9000, tem a ISO 14, tem relatório de sustentabilidade, tem um monte de relatórios, cumpre com todos os requisitos lá dos órgãos ambientais, entendeu? Emite os ramas anuais, faz lá os RAPs, então, quando é cobrado pelo IBAMA, no caso, enfim, tudo bonitinho.
e aí aloca 2, 3 pessoas para poder tocar o barco com relação à responsabilidade social, faz umas ações caridosas aqui, faz umas ações caridosas ali, entendeu? Só para cumprir E aí, tabela. exatamente, entendeu? E aí dizer realmente que está cumprindo com aquele serviço social, né? Já que as empresas são entes sociais, como a Camila já colocou lá no início, né? São entidades sociais, né? E que precisam prestar serviço à sociedade, né? Seja ela o tamanho que for, entendeu? E aí o segredo é como atrair, então, esses recursos, como atrair o investimento social privado para a responsabilidade social, para transformar realmente periferias, no caso as comunidades, e aí a gente sim ter a nossa cidade do futuro que a gente hoje planeja, que está na nossa mente, né? Cada um de nós aqui temos uma cidade do futuro na nossa mente. Sim. Eu passei por algumas cidades da Europa, né? Carlos também aí. Nós passamos por algumas cidades na Europa aí, no caso, que são cidades que eu queria que Fortaleza fosse. Sim. Cidades que eu queria que o Ceará fosse, são países que eu queria que o Ceará fosse, entendeu? Sim. E aí o que falta, pessoal? Falta mudança de mindset. Mudança de mindset. Exatamente, a mudança do mindset. Para implementar, precisa antes mudar o mindset. Né? Precisa construir uma nova cadeia de valor, que era aquilo que eu estava falando lá atrás, né? Quais são os valores importantes, o que é que a empresa preza, né? Não utilizar a responsabilidade socioambiental como vitrine, como cumprimento de tabela, como atendimento à normativa legal, não, né? Mas enxergar a cúpula da empresa, enxergar a empresa como, de fato, um ente social que tem muito a colaborar, e não de maneira filantrópica, repito, né? Mas de uma maneira a agregar. Quanto mais a empresa agregar, mais ela ganha, mais todo mundo ganha, né? Mais todo mundo que participa ganha. Então... Daqui a pouco, eu tô vendo que a língua do Carlos está coçando ali, viu, Camila? E aí o Carlos comenta, a gente já entra nas nossas considerações finais e encerra a nossa live, tá? Já finalizei. Vou habilitar aqui, Deixa eu chamar aqui o Carlos aqui para discussão, que ele tá coçando com a língua ali, viu? Pessoal, já antes de voltar fazer minha última aparição, né, Léo? Eu parecendo a Fênix. É a última aparição, já dessas considerações finais aí. Primeiro responda aí o que você acha, né? Bom, eu tenho uma perspectiva... Perfeito. Eu tenho uma perspectiva extremamente positiva, ou seja, eu queria trazer um otimismo aqui também um pouco para a nossa fala, né, porque eu acredito que dentro da perspectiva de governança, essas incertezas estão sendo cada vez mais realizadas e projetadas por meio desses relatórios, dessas respostas, dessas práticas que estão sendo dimensionadas em várias escalas. Eu acredito, Léo, que você faça alguma prática diferenciada na sua casa. Camila, eu sei que faz. Eu faço aqui em casa também. Várias pessoas que estão aqui, né, na nossa plateia são referência de fazer a diferença em casa. Ou seja, essas perspectivas de dimensão para o desenvolvimento sustentável é o que me deixa, né, com esse otimismo todo para ainda alinhar ao respaldo da ciência, ok? Não dizendo que somente nós, sociedade, somos responsáveis, mas também de fazer com que o reconhecimento científico, de qual área seja, ela vai ser, de fato, né, aquele ponto de interseção para que todo mundo consiga conversar bem. E aí o modelo de cidade do futuro, ou de cidade ideal, que está na minha cabeça, seja compatível com a do Leonardo, com a do Kelson, com a do Rui, com a do pessoal que está me assistindo lá em Brasília também, né, a minha tia Rosa. E aí o que acontece? Toda essa perspectiva tem que, de fato, ainda ser preparada. Nós estamos nesse período de preparo, porque a gente está começando ainda a entender, é tudo ainda muito novo. E isso ainda vem por questões de decisão. Além de ser novo, além da gente ainda estar entendendo, tem gente que quer, mas tem gente que também não quer. E isso é o que eu consigo hoje trazer um pouco ainda desse futuro otimista, para que essa adaptação que a gente passa por esse momento de pandemia possa ser comprovado por intermédio dessa união
de microações para a gente tornar essa Fortaleza 2040 real, né? Esse bairro de Fátima ideal, esse cidades de funcionários, Aldeota, Papicu, né? Qualquer outro bairro que a gente possa citar agora, né? E eu queria ir terminando a minha fala. E aí, faça as suas considerações agora, Carlos, porque é a sua última aparição, viu? Não, mas já foi dando a contundência de que eu estou otimista com relação a esse cenário. E aí eu queria estar encerrando a minha fala com aquele slide final, professor Leonardo, que indica, né, algumas séries e filmes, pessoal, que tratam um pouco desse tema trabalhado hoje na nossa live. Então, como vocês perceberam, nós não estamos aqui para trazer, né, discussões políticas, mostrar quem é que está certo. Pelo contrário, a gente está aqui para debater soluções, trabalhar essa questão das estratégias, e eu acredito que nos momentos de formação também passam por filmes, por documentários, quem é que não gosta, né? Então, eu trago aqui para vocês como uma sugestão, acredito que muitos já viram, mas eu ressalto que esse filme que tem na Netflix, que é O Menino que Descobriu o Vento, é excelente. Perfeito. Fala de energia eólica, não por um contexto de cidade, né, professor Leonardo? Num contexto, de fato, de uma comunidade. Muito simples, né, comunidade. Simples, e que o insight de uma criança questionada, ele descobre o vento. O outro, que é a questão do plástico de oceano. Professor Carlos, ela conseguiu mudar o mindset daquelas que conviviam com ela, né? Perfeito. O primeiro passo foi que ela realmente conseguiu mudar o mindset, mudar a cabeça para poder apostar no projeto que ela estava desenvolvendo, né? Perfeito. E aí, existe ainda 2 outros filmes que completam, né, que é Um Oceano de Plástico, que tem sido debatido muito aí, né, no The Guardian e outros veículos internacionais, que hoje, professor Leonardo, professora Camila, existe mais microplástico do que zooplâncton nos oceanos. Incrível, né? Então, assim, nós não estamos ainda sabendo lidar, e esse filme é bacana para você entender. E o outro, para finalizar de fato agora, é Decodificando a Máquina do Tempo. Mas não é o tempo cronológico, não. É o tempo atmosférico, né? E tudo aquilo que trabalha um pouco da meteorologia, da climatologia, e entender por que existem essas mudanças acarretadas de forma natural, mas estimuladas e aceleradas pelo homem. Beleza. Show de bola. Obrigado pela sua participação, professor Carlos. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos também a presença. Muito obrigado aí. Vou agora só chamar a Camila para dar as considerações finais dela e a gente encerrar a nossa live aqui, tá bom? Mas muito obrigado, Carlos. Boa noite aí. Fica aí até o finalzinho aí, certo? Com certeza. Desabilitar agora você aqui, meu querido. Chamar para finalizar a nossa live a nossa querida amiga Camila Bernardini. Vamos lá. Bom, pessoal... Considerações, Camila. Eu gostaria de agradecer, né? Como sempre, a gente finaliza, né, com a gratidão, a presença de todos que estão aqui ou que estiveram aqui e saíram daqui. Os guerreiros que ficaram quase mais de 1h30 de live aqui. Pessoal, tem muito assunto para falar. Como o professor Leonardo falou, se fosse possível, a gente ficaria facilmente aqui 5 horas conversando, brincando, né, de conversar sobre esse assunto. Mas muitos outros momentos virão, próximas lives já estão sendo programadas, né, dentro desse projeto que a gente está aí construindo juntos, e é sempre um prazer poder discutir, poder fomentar o conhecimento, fomentar a reflexão sobre esse tema, sobre as questões ambientais de um modo geral, né, socioambientais, e deixar como mensagem, de fato, o que eu falei anteriormente, de que é papel de todos nós. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Que deu pensei que tivesse ficado mudo. É papel de todos nós exercermos essa nossa cidadania e cobrarmos
uns aos outros essa postura para que a gente alcance esse modelo de cidades sustentáveis no futuro, né? Pensar de fato que tipo de cidade é essa que nós pensamos para o nosso futuro? Que cidade é essa que nós queremos viver, né? Qual é a qualidade de vida que nós estamos buscando com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, né? De quem são as empresas que nós estamos consumindo? Quem são as empresas que nós estamos contribuindo? Procurar sempre investigar todo o meio no qual a gente está inserido, né? Quem são essas empresas, de onde elas vêm, qual a origem, assim como também o papel governamental, não podemos fechar os olhos para isso, inclusive pode ser até tema de outras lives, né? E que tudo isso perpassa por essa discussão para que a gente construa cidades do futuro, né? Com boa qualidade de vida. E aí, para isso, precisamos realmente quebrar barreiras, né? Enfrentar esses conflitos, buscar mediação de conflitos, buscar realmente pontos de interseção que possam contribuir para todos os envolvidos, né? Porque esse modelo empresarial que veio sendo construído dentro do sistema capitalista, ele, de fato, ele não é sustentável. Então, nós precisamos romper com esse padrão e reconstruirmos, né? Construirmos novos padrões, né? Empresariais e de consumo. E aí, chegaremos a, quem sabe, novas cidades do futuro aí, melhores, né? Verdade. Muito obrigada. Obrigado, professora Camila, pelas suas considerações. Para encerrar, então, eu vou dar minha consideração rapidinha. Vou dizer só uma frase para vocês, tá? É uma frase que tem lá nas entrelinhas lá da Agenda 2030, tá? Da ONU. Esse documento belíssimo que foi construído ao longo de vários anos com idas e vindas, um bocado de gente negando, nega aqui, nega ali, até que chegou no contraponto, chegou ali num ponto de consenso, na verdade, né? E saiu aquele negócio ali, apesar de que vários países não vão conseguir realmente atingir as metas e os objetivos. Um deles é o Brasil não vai atingir muitos dos objetivos que estão lá, mas é como uma das minhas postagens que eu coloquei lá no Instagram, a gente precisa cobrar do governo que ele se esforce, faça Sim. o máximo que você puder, invista o máximo que você puder, não vai atingir todos, mas atinja vários, né, objetivos. A frase é a seguinte: não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás, tá? Não é possível que quando a gente passa aqui em Fortaleza, ou qualquer outra metrópole daqui do Brasil, você no seu carro, você na sua moto, entendeu? Quando você está viajando, aí pega o Uber até o aeroporto, você está indo para a Europa, está indo para os Estados Unidos, você está indo, aqui para o Peru, lá para Machu Picchu, para São Paulo, Rio de Janeiro, curtir alguma coisa, de repente você passa por um irmão seu na sarjeta. Você passa por um irmão seu que é deficiente, né? Deficiente no caso, né, físico, no caso, né? É possível que isso não toque o coração das pessoas, entendeu? Uhum. Mas como resolver essa problemática, entendeu? Como a gente realmente transformar realmente a nossa cidade, no caso, né? Transformar a nossa comunidade, se a gente deixar essas pessoas para trás, entendeu? Então, o que a agenda deveria colocar lá é não deixar ninguém para trás. Isso é muito bonito. E a gente vai tentar aqui, né, o Camila e Carlos, devagarzinho, estimulando a galera aí da sustentabilidade, o pessoal da administração, o pessoal da contabilidade, a galera do meio ambiente, da geografia, enfim, o Yuri estava aqui, que é da gastronomia. Tem um monte de gente da gastronomia que trabalha com restaurantes sustentáveis, né? Então, espalhar essa ideia para não deixar ninguém para trás, tá bom? Essa é a minha consideração final aí. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigada. A todos. A gente passou muito do nosso limite, 1h10, 1h15 do máximo, já são 1h40 aqui de live, tá bom? Todo mundo cansado já aqui, tá? Boa noite a todos. Muito obrigada a todos, pessoal. Um grande prazer. Até a próxima. Deu tempo de responder, a gente vai tentar responder nas redes sociais lá. E em outras lives. A pergunta, E nas outras lives também. Vão ter outras sunsets da sustentabilidade pela frente aí, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, Camila. Até mais, galera. Um beijo. Obrigada a todos. Beijo.